Eita, mundo com esses padres. Padre Fábio usa o microfone aqui nessa altura, daí chega o Padre Wagner, tem que baixar o microfone, e aí o microfone não para, fica caindo e faz o padre dar risada, né? Eita, nós. Mas vamos lá. Que bom que você está firme, forte conosco, e que bom que nós vamos poder agora, concluindo esta noite, falar de um tema que é tão próximo de nós, o tema da igreja. Quando nós rezamos, quando nós dizemos creio no Espírito Santo, logo em seguida nós dizemos na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Portanto, quando eu falo do Espírito Santo, imediatamente eu recordo da igreja, porque é o Espírito Santo quem age na vida da igreja e faz com que a igreja caminhe de fato como aquilo que ela é, corpo místico de Cristo. E que a igreja, ao oferecer o sacrifício de Cristo, possa fazer uma oferta que seja agradável ao Pai. Portanto, nós vamos agora, para concluir esta noite, falar do mistério da Trindade. Cremos no Deus Trindade que age na igreja. Eu poderia até usar uma outra expressão, poderia dizer: creio no Espírito Santo na Igreja Católica, que age na Igreja Católica, que age na igreja de um modo geral, compreendendo-se a igreja como este corpo. E já nós vamos falar deste ponto, deste aspecto. Uma pergunta que penso que você já se fez e que muitos de nós também já teve a oportunidade de se questionar: quando surgiu, afinal de contas, a igreja? Alguns vão dizer assim: a igreja surgiu no Pentecostes, a igreja surgiu lá na cruz, a igreja surgiu tempos depois, quando os apóstolos começaram a se organizar. E há até aqueles desinformados que dizem a igreja surgiu lá com o imperador Constantino, depois do Edito de Milão do ano 313 e assim por diante, né? Baboseiras que às vezes se ensina aí nas universidades, né? Pessoas que não conhecem com um pouquinho mais de profundidade o que significa a fé, o que significa a igreja, o que significa de fato aquilo que faz parte de um desígnio de Deus. Quando nós nos questionamos sobre isso, sobre a igreja, primeira coisa que precisa ficar muito claro para nós, a primeira coisa que precisa ser assim muito presente na nossa vida: a igreja, ela desde toda a eternidade nasceu no coração do Pai. O Pai quis a igreja, enviou-nos o Filho para que ele instituísse a igreja e concede-nos o dom do Espírito Santo, e nós professamos o Espírito que procede do Pai e do Filho, como este grande impulso para a vida da igreja. Portanto, eu digo, onde surgiu a igreja? No coração do Pai. Onde está a igreja? No coração de Deus uno e trino, no coração do Pai, em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo, nas três pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, a igreja, ela acontece no linear da história como um sinal desta comunhão presente no próprio Deus. E aí nós entendemos o porquê desta ligação tão íntima com o Espírito Santo. Logo depois desta terceira parte, quando nós dizemos creio no Espírito Santo, nós temos estes artigos que se seguem até completar os 12 artigos que compõem o credo, o símbolo apostólico. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na igreja. O que significa propriamente igreja? Igreja, meus irmãos, é muito mais do que templo. Nós jamais podemos limitar a igreja à dimensão de um templo, de uma construção física. Igreja
é muito mais que uma instituição, embora nós tenhamos que tomar muito cuidado quando nós usamos esta expressão. Igreja, ela é muito mais do que apenas a sua constituição hierárquica, que é belíssima. A igreja, ela é muito mais do que apenas a dimensão temporal. E eu vejo que esta pandemia que nós estamos vivendo no ano de 2020 também tem sido uma oportunidade de nós compreendermos isso. A igreja, na verdade, ela é muito mais espiritual do que temporal. Aqui na igreja, nós vivemos a nossa fé, igreja templo, quando eu estou falando assim, nós manifestamos a nossa fé, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos vivendo a dimensão da comunhão, que é muito mais do que este templo, do que este espaço, do que este tempo. Nós vivemos a comunhão com a igreja padecente, com a igreja triunfante. A igreja, de um modo geral, na sua teologia, quando nos ensina sobre isso, ela vai nos falar: nós que aqui estamos nesta terra peregrinando, somos então esta igreja peregrina que caminha em comunhão com a igreja no purgatório, a igreja padecente que ansia, que espera o céu. E logo depois deste tempo de purificação, tempo que não é tempo, mas um processo de purificação, alcança o céu. E estamos em comunhão com a igreja triunfante, os santos e santas de Deus, que com os anjos glorificam eternamente a Deus, contemplam a sua face e de junto de Deus podem interceder por nós aqui na terra. A comunhão da igreja. Portanto, a igreja é muito mais do que nós podemos imaginar. A palavrinha igreja, em si só, já traz um significado muito profundo. A palavra igreja significa assembleia dos convocados. É uma palavrinha cuja origem grega é a junção de duas palavrinhas. Ek, que significa para fora, e o verbo kalel, que significa convocar, chamar. Portanto, a igreja, juntando agora o para fora e o chamar, é a assembleia dos convocados, dos chamados para sair. Ouvimos muito o Papa Francisco nos falar da igreja em saída. A igreja de portas abertas, a nossa diocese de Ponta Grossa está vivendo agora como prioridade diocesana, igreja e família de portas abertas, justamente porque é isto. É ser chamado, ser convocado para anunciar o reino de Deus, para olhar para o mundo que precisa de Deus, que está sedento de Deus. Recapitulando, a igreja nasce no coração de Deus desde toda a eternidade. Está neste projeto do Pai. Ele nos envia o seu Filho para instituir também esta igreja. Nos concede o dom do Espírito Santo, juntamente com o Filho, para que nós possamos ter esta força para viver. E um dia Ele nos convocou, nos chamou para no seu Filho, Cristo Jesus. O Pai nos chama para em Cristo Jesus nós sermos para o mundo sinais do seu amor, desse projeto que desde toda a eternidade Ele quer viver com o seu povo. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o finalzinho do Novo Testamento, nós vamos ver justamente isso. Deus chama um povo, Deus escolhe um povo, convoca este povo e envia. O povo é sempre um povo peregrino, é o povo que caminha pelo deserto, é o povo que vai conquistando terras, povos, é o povo que está sempre em constante peregrinação. E, inclusive, Jesus Cristo, quando veio a este mundo, agiu desta forma. Jesus Cristo nunca se acomodou, nunca ficou parado. Jesus Cristo, ele sempre saiu, ele ia ao encontro das pessoas, ele anunciou o reino de Deus aonde precisava ser anunciado. Igreja, assembleia dos convocados para ir para anunciar. Igreja também é povo de Deus. Nós somos o povo. Até tem aquela canção bonita, antiga, o povo de Deus no deserto andava. Assim como aquele povo andou no deserto, nós somos o povo, este povo escolhido, este povo peregrino. Agora, a expressão mais linda
uma das mais lindas que nós podemos encontrar quando nós falamos de igreja é esta: a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 seguintes. Aqui nos fala do primado de Cristo. E olha que palavras bonitas aparecem aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de tudo e tudo nele, tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Vamos ficar até aqui. Sobretudo, fiquemos com o versículo 18. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Esta é a expressão mais bela que nós usamos em relação à igreja. É diferente de compreender meramente como membros ou como família só. Mas entender o corpo significa entender que se uma parte deste corpo sofre, todo o corpo vai sofrer. Se uma parte deste corpo está desconectada da cabeça, o corpo perece, essa parte perece. É uma unidade, é uma comunhão. Portanto, a igreja é este corpo de Cristo. São Paulo também vai nos falar desta realidade em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Se você quiser procurar o texto aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que Paulo nos diz aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. Somos os membros deste corpo cuja cabeça é Cristo. Igreja, convocados para sair, Assembleia dos Convocados, igreja, povo de Deus, igreja, corpo de Cristo. Somos esses membros e Cristo é a cabeça. Jesus, quando na cruz entrega toda a sua vida por amor, nós vemos que, inclusive João nos relata muito claramente isso, no momento em que o soldado transpassa ao seu lado com uma lança, do lado aberto de Cristo jorra sangue e água. Ali nós temos também uma figura muito significativa do que representa a igreja. A igreja, ela se sustenta, ela também brota do lado aberto de Cristo na cruz. Aquilo que era sonho de Deus, que estava no coração do Pai, agora nesta entrega de amor de Cristo, começa a germinar. A semente da vida eclesial agora germina, e ali do lado aberto de Cristo nós vemos surgir a igreja com os seus sacramentos, com tudo aquilo que é a vida da igreja. É uma semente que passa a germinar a partir do lado aberto de Cristo. Essa expressão que o catecismo traz para nós, que é tão significativa e tão importante para esta compreensão. De modo que, assim como nós dizemos, do lado aberto de Cristo na cruz, jorra sangue e água, jorram os sacramentos da igreja, jorra esta fonte que faz com que a igreja possa crescer e se desenvolver, nós também podemos afirmar que a igreja torna-se no mundo um sinal, e o sinal, traduzido para o latim, nós podemos chamá-lo de sacramento. O sacramento de Cristo, sacramento universal de salvação, e Cristo é para nós o sacramento do Pai, o sinal deste desejo eterno do Pai. Por fim, meus irmãos, nós dizemos que a igreja, esta igreja na qual nós estamos intimamente unidos e pelo batismo
nós nos tornamos membros vivos desta igreja cuja cabeça é o Cristo. Nós também dizemos, ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Estes 4 atributos da igreja que aparecem no credo, que são muito importantes. Primeiramente, compreendamos o seguinte: a igreja de Cristo nunca se dividiu. A igreja de Cristo é una. A igreja de Cristo manteve ao longo da história a sua unidade. E se nós pegarmos os documentos da igreja, toda a tradição, aquilo que o magistério interpreta corretamente para nós, chegamos na Sagrada Escritura, se nós continuarmos na história, nós vamos chegar em Pedro, e chegando em Pedro, nós vamos chegar a Cristo. Vindo de lá para cá, de Cristo, nós vamos passar por Pedro, depois de Pedro, todos os outros que o sucederam, e vamos chegar no Papa Francisco. Claro que ao longo da história houve cismas, houve momentos de conflitos, de dificuldades, mais recente a própria Reforma Protestante, mas a igreja continuou sendo una. A igreja de Cristo não se dividiu. Um ou outro, por querer ficar com a sua ideia, se dividiu. E a gente vê que as divisões que nós temos por aí, basicamente tem como referência isso. Eu não concordo com este pensamento, não concordo com essa doutrina, eu vou lá e crio algo que vai favorecer o meu pensamento, e outros que também concordam comigo me seguem. Tornam-se pedaços daquela que é total. A igreja de Cristo é una e manteve sempre a sua unidade. A igreja de Cristo, ela é santa. Por que ela é santa? Justamente porque o santo dos santos está nesta igreja, o Cristo Jesus. E mesmo que nós, cristãos, homens e mulheres, sejamos falhos e pecadores, a igreja permanecerá sendo sempre santa. A igreja é católica, e aqui não compreendamos apenas a expressão católica no sentido institucional, mas compreendamos o sentido da universalidade dessa expressão. A palavrinha católica significa diretamente que sejam um. Etimologicamente nós vamos encontrar essa expressão católico é que sejam um. Volta de novo para a questão da unidade. Portanto, a catolicidade da igreja refere-se à universalidade do anúncio do reino de Deus. E a igreja é apostólica, justamente porque ela surge a partir deste desejo eterno de Deus, como instituição querida a partir de Cristo. Cristo quis sim a igreja, escolheu os 12, preparou esses 12, chamados inicialmente discípulos, depois apóstolos, enviados, escolheu dentre os 12 um que seria a cabeça do colégio apostólico, Pedro, e de Pedro até hoje nós temos a sucessão apostólica ininterrupta. Temos nos bispos os apóstolos, temos no Papa Francisco Pedro. A igreja é apostólica, assim como o credo que nós professamos é apostólico, tem a sua origem na comunidade apostólica, a igreja como um todo nunca se desvinculou desta comunhão. E, portanto, é dentro da igreja em comunhão que nós vamos experimentar aquilo que são os próximos artigos do creio, que nós vamos ter a convicção da comunhão dos santos, a igreja peregrina em comunhão com a igreja padecente, em comunhão com a igreja triunfante. É na igreja, vivendo a unidade, a catolicidade, que nós vamos compreender que Deus é capaz de nos remir dos nossos pecados e deseja isso, nos salva, nos redime em Cristo Jesus. É caminhando com a igreja que nós vamos trilhar o caminho da esperança, que nos conduzirá à certeza de que um dia ressuscitaremos com Cristo, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão, Ele como o primogênito de todas as criaturas e depois todos aqueles que com Ele morreram, e nós temos esta certeza de que ressuscitaremos, e a igreja nos dá tudo aquilo que nós precisamos
para que alcancemos este desejo de Deus, a ressurreição e a grande graça da vida, a vida eterna. E não a vida eterna desconectada de Cristo Jesus. E aqui nós precisamos compreender que unir-se a Cristo é unir-se a Ele, de fato, como caminho da verdade e da vida. Porque senão alguns podem dizer assim: padre, mas tem pessoas que nasceram em outras culturas, outras religiões, e nunca ouviram ou nem ouvirão falar de Cristo. Não vão receber a vida eterna? Aí entra num outro aspecto. Por outros meios, por outros caminhos, Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, poderá acolher estas pessoas também para a vida, desde que elas não neguem objetivamente quem é Cristo, não neguem objetivamente quem é esta verdade, a verdade do Cristo. Portanto, a vida que é eterna, a vida que é para todos. A igreja é um grande sinal no mundo daquilo que Deus desejou desde toda a eternidade, um sinal de um caminho de salvação e a garantia desta salvação para todos nós. Se você é batizado, lembre-se sempre, você é membro desta igreja. Se você é membro e você não está ativamente vivendo a tua fé, buscando caminhar como uma comunidade, é momento de você voltar. Seja católico inteiro, seja igreja por inteiro, igreja aqui, igreja dentro do templo, mas também igreja lá fora, na casa, com a família, onde quer que você esteja. Esta é a ação de Deus na vida da igreja. Tudo aquilo que a igreja faz é sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A igreja caminha oferecendo sempre ao Pai o sacrifício de Cristo na força do Espírito Santo. A igreja é conduzida pela força do Espírito para dentro do mistério de Cristo como oferta ao Pai, e a igreja caminha porque surgiu do coração do próprio Pai. Seja igreja, seja corpo de Cristo, onde quer que você esteja. Amém. Com amém, nós concluímos o nosso creio. Assim seja, que nós sejamos cada vez mais fiéis no nosso jeito de viver a fé. E agora, passo a palavra lá para o Padre Fábio, para o Padre Rafael, para as considerações finais e também aquilo que eles queiram falar para vocês.